Eu os convido ao texto que vocês oraram, escolheram, que é o Salmos 42. Salmos 42, versículo de número 1. Eu gostaria de ler aqui o texto com os irmãos. Pode ser sentado mesmo? O texto diz o seguinte: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus? Onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e gritos de louvor. A multidão ia em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e meu Deus. Obrigado. O salmo é geralmente atribuído a Davi, ao mestre de canto, para colocá-la no coro. E o Davi, por que ele... O texto começa de uma forma estranha, né? Assim como a corça. É tipo um veado, um animal do mato. Ele diz assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti, minha alma suspira por Deus. O que estava acontecendo aqui? O Davi, vocês conhecem bem a história de Davi, é uma das histórias mais famosas da Bíblia. Ele estava, nesse contexto, fugindo do seu sogro, que era o rei. Fugindo da inveja do seu sogro, sem merecer. O Saul tinha inveja de graça de Davi, e por causa disso, o Davi tinha de fugir. E uma dessas fugas, ele deixa Mical, a filha do rei, a esposa dele, para trás. Ele quase é morto pelos soldados, e ele vai fugir para os montes, para as cavernas, ele vai se esconder. Porque os soldados do rei estão vindo atrás dele. E como os textos não precisam os tempos, não dá para saber quanto tempo ele passou em cada vez que ele teve de fugir do rei Saul. Tem aquele momento onde o próprio rei Saul entra na caverna onde ele está escondido. Tem vários momentos aí na Bíblia para a gente ter uma ideia e montar esse quebra-cabeças. Mas esse salmo é um salmo onde um dia, eu acho que era dia, porque os judeus fazem muitas festas, né, religiosas. E o Davi, o Davi é um personagem interessante da Bíblia, porque ele é um rei, mas ele também é um guerreiro, ele também é um estrategista, ele também é um poeta, ele também é um tocador, eu não sei como é que fala, um músico. Ele também, o próprio Davi, inclusive, constrói alguns instrumentos musicais. Davi é um personagem sui generis da Bíblia. E aqui, ele, talvez nessa fuga, uma semana, 2, um mês, a Bíblia não precisa, e talvez chegou o dia, né? Porque o Davi, dentre as suas tarefas, nesse texto aqui, ele diz, por exemplo, que ele caminhava dirigindo louvor, né? Dirigindo louvor. E ele não pode descer. Pode ser que ele estivesse na escala lá, mas ele não podia descer, porque se ele descesse, ele era morto. E o Davi estava lá pensando, onde eu estou e onde eu gostaria de estar. Ele gostaria de estar
lá no que a gente chama de casa de Deus. Na época eles chamavam de tabernáculo, porque não existia o templo ainda. Ele queria estar lá na multidão festiva, porque é o que ele diz no versículo 3, no versículo 2. Quando eu irei, quando eu me apresentarei diante do Senhor, versículo 4, eu lembro dessas coisas, minha alma se derrama. Eu me lembro quando eu guiava a multidão do povo em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, de louvor. E o Davi está dizendo, quando ele escreve esse salmo, é um lamento, ele está impedido naquele momento. Sabe quando você quer muito uma coisa, mas você não pode? E naquele momento, quando ele estava triste, pensando, é hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia do culto. Hoje é o dia da festa. Hoje era o dia que eu ia louvar. Hoje é o dia que eu ia. E ele não podia. E ele viu uma corça. Esse animal. Que estava já com a garganta rouca, berrando, porque ela estava com sede. E sede deixa a garganta da gente seca. E a corça estava com sede, mas ela tinha que descer para beber água. E lá embaixo talvez tivesse um predador. E ela não pode descer, porque se ela descesse, então o leão, ou sei lá, o animal que tivesse lá, tragava a corça. E aí o Davi ficou olhando aquela situação e entendeu, eu e essa corça, nós somos de naturezas diferentes. Mas nesse momento nós estamos nivelados. Ela quer descer para beber água, e ela não pode. E eu quero descer para louvar meu Deus, e eu não posso. E aí por isso ele escreve, assim como a corça anseia pelas águas, eu estou aqui também ansiando pelo meu Deus. E essa característica de nivelar diferentes só existe em Deus. Só existe em Deus. O ministério de Jesus foi a prova de que Jesus é o ponto de confluência dos diferentes. Com certeza aqui tem pessoas com problemas diferentes, situações diferentes, pensamentos diferentes, conta bancária diferente, amores diferentes, enfim, pensamentos diferentes, e Jesus é o ponto de confluência dos diferentes. Pensa, o que um salmista e um bicho têm em comum? O que um militar e uma corça compartilham? Se alguém fazer essa pergunta para você na rua, você vai dizer nada. Não compartilham nada. E o ponto de confluência no ministério de Jesus é muito interessante, porque quando você abre a Bíblia no Evangelho, você percebe que Jesus é buscado por reis, governadores, pessoas importantes, e também é buscado por pescadores pobres, na beira do rio. O que é que um monarca e um pescador compartilham? O que é que eles têm em comum? Tem alguma possibilidade de que a mesa do governador e a mesa do pescador surjam o mesmo assunto? Não. Mas ambos vão buscar Jesus durante seu ministério. Porque ele é o ponto de confluência dos diferentes. Jesus é buscado por milionários, como Zaqueu, como um jovem rico. E Jesus é buscado por mendigos, pobres, pedintes, pessoas que fedem, por leprosos. E agora me responda, o que um milionário e um mendigo compartilham? O que é que tem em comum na vida, na agenda, no pensamento de um milionário e na vida, na agenda, no pensamento, no status de um mendigo, de um esmoler, de um
um leproso, um pária da sociedade que vive balangando a sacola, o caneca pedindo moedas. O que é que eles têm em comum? Mas ambos procuraram Jesus. Porque Jesus é o ponto de confluência dos diferentes. Jesus foi buscado por religiosos, como Jairo, como Nicodemos, líder da sinagoga. Mas ele também foi buscado por prostitutas. Agora me diga o que esses dois têm em comum. O que é que um homem da religião, da fé, que fala de Deus, que escreve sobre Deus e tal, compartilha com uma mulher da vida? E Jesus é buscado pela prostituta, que está aos seus pés, beijando-lhe os pés, banhando-lhe os pés com lágrimas e secando com seus cabelos. E Jesus é buscado por Jairo, que cai de joelhos e adora Jesus. O que é que eles dois compartilham? O que é que eles dois têm em comum? Por que é que Jesus tem esse histórico? Ele é buscado por velhos e por crianças. O que é que eles têm em comum? Qual a possibilidade de um velho e uma criança tratarem o mesmo assunto? Terem a mesma dor, a mesma dificuldade? Por que é que Jesus tem esse histórico? Quando eu li esse texto, vim meditando sobre esse texto, né? Assim como a corça anseia pelas águas, suspira, não sei o que lá, a minha alma tem sede também. Falei, mas o que uma corça tem a ver com o salmista? E o que eles compartilham? O que eles têm em comum? E quando eu fui pensar no ministério de Jesus, o que eu estou fazendo aqui agora com vocês, eu tive uma percepção de que a prostituta, o bandido, o cego, o milionário, o delegado, o homem, a mulher, o velho, o adulto, o leproso, a criança, o jovem, o adolescente, o santo da comunidade, que é o homem da sinagoga, o endemoniado, o gadareno. O que eles têm em comum? E pensando, orando sobre isso para vir aqui, falar sobre o tema que vocês escolheram, eu tive a percepção de que o que eles têm em comum é o mesmo vazio. Portanto, o religioso e a prostituta, que se você perguntar o que eles têm em comum, você vai falar, nada, eles falam assuntos diferentes, eles usam roupas diferentes, eles têm sociedades diferentes. O Instagram do religioso e o Instagram da prostituta não tem uma pessoa que segue o outro. Em tese é isso, né? Não tem amigos em comum, mas ambos vão buscar Jesus. Por quê? Porque tanto o religioso quanto a prostituta estão nivelados na hora do vazio da alma. Por que o Nicodemos, o religioso, foi buscar Jesus de noite? Talvez porque ele não quisesse ser visto, mas talvez porque ele não conseguisse dormir. O centurião romano que procurou Jesus. O ladrão lá na cruz que procurou Jesus. O que é que um centurião, que é o policial, compartilha com um bandido? O que eles têm em comum? O mesmo vazio. O centurião romano e o ladrão que vai ser morto por ele na cruz se nivelam na hora do vazio. E eu sei disso porque ambos falaram praticamente a mesma coisa. O centurião falou, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. E o ladrão disse, esse não tem pecado. E nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem. De alguma forma, Jesus é o ponto de confluência de todos os homens. Porque todos os homens têm um vazio comum. Aquilo que o Chico Buarque cantou, falando o que será que anda nas
ideias desses amantes que cantam os profetas embriagados. Eu não lembro mais dessa música, quando era moleque. Que está na romaria dos não sei quem, que está na cabeça dos bandidos, dos inválidos, de todo mundo. O que será? O que será isso? Que está na mente de todo mundo. O que será isso? Que faz com que um milionário e um pobre busquem abrigo na mesma pessoa. O que será isso que faz com que um homem, uma mulher, um velho, uma criança, um bandido e um policial? É porque o delegado se nivela ao bandido na hora do vazio. A prostituta se nivela com o santo da comunidade na hora do vazio na alma. Por isso eles vão procurar Jesus. E o salmista se nivela com a corça na hora da sede. A natureza é diferente, mas a sede é a mesma. Segunda questão que me chamou a atenção nesse texto é que sede de Deus é diferente da sede de religião. A sede de Deus é diferente da sede da religião. E aqui começa os nossos percalços. Aqui começa a nossa desdita. Aqui começam os nossos problemas. Porque por alguma razão, depois de crer, a gente vem com um vazio na alma, a gente aceita Cristo como um Salvador suficiente, a gente se prostra, a gente adora, a gente tal, mas no day after dessa experiência, a gente vai virando religioso. A gente vai virando religioso. Porque a gente é doutrinado assim. Às vezes a culpa nem é nossa. É também, mas é o esquema. A gente vai se tornando religioso e de alguma forma a gente muda a lógica da fé para a lógica do mérito. Aqui você tem que merecer, meu amigo. Você tem que merecer. Na igreja evangélica, eu vou falar como um todo, tá? Não vou dizer que é aqui não, porque eu sei que aqui não é, mas na igreja evangélica como um todo, o púlpito é mais santo que outro lugar. Você tem que merecer o púlpito. Na igreja evangélica como um todo, você tem que merecer cantar. Você tem que merecer pregar. Você tem que merecer, não é assim, chegando e... Não é assim. E por alguma razão a gente vai mudando a lógica da fé, porque a lógica da fé é a lógica do milagre. E a lógica da religião é a lógica do serviço. Você tem que merecer, tem que trabalhar para você merecer. Senão não vai. Então, sede de Deus e sede de religião são coisas distintas. O pessoal que tem sede de religião tem uma lógica. Eles amam o púlpito. O pessoal que tem sede de Deus tem outra lógica. Eles amam adorar a Deus. E aí, pastor, mas como assim? É que eu estou dizendo aqui. A lógica da religião é a lógica do trabalho e a lógica da fé é a lógica do sobrenatural. Quem ama a Deus, ama a fé e usa o púlpito. Mas quem ama a religião, ama o púlpito e usa a fé. Tem uma diferença grande. Tem uma diferença muito grande aí. Veja qual era a sede de Davi no versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então agora a questão é com quem nós nos relacionamos na fé. A nossa relação é com a religião ou a nossa relação é com Deus da religião? A nossa relação verdadeira, íntima, é com a religião do Deus verdadeiro? Ou a nossa relação é com o Deus verdadeiro da nossa religião? Porque quando a gente se relaciona com a religião do Deus verdadeiro, a gente vira fariseu. Quando a gente se relaciona com a religião do Deus verdadeiro, a gente entra na lógica do mérito. A gente entra na lógica do mérito.
O doutor da lei foi tentar Jesus. Isso é Lucas 10, 25. E falou para Jesus assim: mestre, mas a Bíblia diz que ele foi tentar Jesus, é uma pegadinha. Jesus está lá pregando, ele foi lá e falou para Jesus assim: mestre, o que é de fazer para herdar a vida eterna? A intenção é má, mas a pergunta é boa. Então Jesus, mesmo vendo a intenção má, falou: dá para trabalhar essa questão. O que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele assim: bom, o senhor é um doutor da lei, né? Porque o texto diz que ele é um doutor da lei. E aí Jesus responde para o doutor da lei o seguinte: o que é que a lei diz? O senhor não é um doutor da lei? Então, sua resposta está na lei. Sua resposta está na lei. O senhor não é um professor da lei? Sua resposta está na lei. O que é que a lei diz? E como o senhor entende que a lei diz? Então o cara faz uma pergunta e ganha 2 de brinde. Ele faz uma pergunta, ganha 2 para responder. Agora ele tem que apresentar um versículo e tem que falar o que ele pensa daquele texto. E aí ele apresenta um versículo, mas ele apresenta um versículo aumentado, porque o texto que apresenta não está daquele jeito no texto de Moisés. Mas Jesus não vai cercear ele, vai dizer: tá bom, boa. E o que ele tinha dito era: ame a Deus com todo o coração, toda a alma, todo não sei o que, e ama o próximo como a ti mesmo. Jesus diz para ele assim: ótimo, faça isso e viverá. E o próximo versículo é: e o homem, porém, querendo se justificar. Só que Jesus acusou ele do quê? De nada. O cara fez a pergunta, Jesus devolveu a pergunta, o cara apresentou um texto, Jesus elogiou o cara e o cara se sentiu acusado. Por quê? Porque Jesus tocou no ponto que diverge a lógica da religião da lógica da fé. E esse homem estava na lógica da religião. E Jesus disse para ele assim: faça isso que o Senhor prega. Faça isso que o Senhor acabou de me falar. Faça isso que o Senhor canta. Faça isso que o Senhor ensina. Faça isso que o Senhor posta lá no Instagram. Faça. Se o Senhor fizer isso, o Senhor tem a vida eterna. Sua pergunta não é sobre a vida eterna? Faça isso e viverás. Por isso que o próximo momento é o homem querendo se justificar. E ele quer se justificar pelo quê? Se Jesus não o acusou de nada. Então a lógica é diferente. Um tem a lógica da religião. O outro, Jesus está falando da lógica da fé. A lógica da religião vai transformar a gente em fariseus. Então agora a questão é: com quem nós, como cristãos, nos relacionamos agora? Porque a lógica da religião tem, inclusive, limites, né, para você falar com Deus. Não é assim, na lógica da religião não é assim você falar com Deus. Não é assim não, meu amigo. Para você falar com Deus na lógica dos religiosos, haviam 4 regras básicas. As 4 regras básicas eram: tinha dia certo. Quem lembra qual que é o dia certo que os judeus falavam com Deus? Qual é o principal dia dos judeus? É o sábado. Tem um dia certo. Tem um lugar certo. Qual era o lugar certo? Era o tabernáculo, né? Depois era o prédio, o templo. Dia certo, lugar certo. Tinha a pessoa certa através da qual você podia falar com Deus, que é o sacerdote. E tinha o serviço certo que você tinha de oferecer, que era o holocausto. Então, você quer falar com Deus? Volta sábado. Você quer falar com Deus? Procura o sacerdote. Você quer se relacionar com Deus? É no sacrifício. Você quer se relacionar com Deus? Não é na sua casa, no seu quarto. É no prédio. Ou seja, esse quadrilátero da religião, que é o quadrilátero da lógica da religião. Estão entendendo? E isso imperou durante séculos. E essa é a definição. Por exemplo, quando o Davi ficou velho, o Davi falou assim para Deus: eu quero construir um prédio.
Porque o tabernáculo é móvel, né? O tabernáculo se movimenta, a hora está aqui, a hora está ali, não sei o quê, é tipo uma cabana, é um negócio. E aí o Davi falou assim, a minha casa é de cedro, não sei o quê e tal, e Deus fica numa cabana, eu quero construir um prédio. E aí ele chamou o profeta, o Natan, e o Natan falou, é boa ideia, de Deus. Quando o Natan foi embora, Deus chamou o Natan e falou assim para ele, quem falou que eu queria um prédio? Quem falou que eu queria um prédio? Que dia que eu pedi isso? Que dia que eu reclamei que eu estou numa tenda? Eu tenho andado com o meu povo de tenda em tenda. De tabernáculo em tabernáculo. Nunca pedi um prédio. Os pagãos aqui têm prédio. Mas o Davi era um filho muito querido e tal. E aí Deus falou para o Natan, fala para ele que eu não vou aceitar da mão dele, mas pelo filho dele. Vocês conhecem a história. O Salomão construiu um prédio majestoso, que é o Templo de Salomão. Quando ele terminou, Deus falou para ele, eu aceito. Eu vou ouvir a oração feita nesse lugar. Se alguém estiver viajando, por exemplo, e precisa cometer um pecado, sei lá, e se virar para esse lugar e orar, lembra que o Daniel orava virado para Jerusalém? É por causa dessa oração do Salomão, que Deus falou para ele, se alguém estiver vindo fora, mas se é para cá, Senhor, sabe o que aconteceu naquele dia? Quando Deus aceitou o templo como um presente de Salomão, quando Deus aceitou o presente de Salomão, nesse dia Deus ganhou o CEP. Agora tem uma rua e um número. Você quer falar com Deus? Quer. É rua tal, anota aí, rua tal, número tal. É sábado. É nesse endereço. É sábado. É através do sacerdote. É através do sacrifício. Para memorizar, coisa de professor, vamos pensar nesses 4 pontos, todos com a letra S. Sábado, fala sábado. Sacerdote. Sacrifício. E santuário. Santuário é o prédio. Então, é no sábado, é no prédio, é com o sacerdote, é através do sacrifício. Essa era a lógica da religião que imperou por séculos. Deus ganhou um CEP nesse dia, ele ganhou a rua para morar, porque ele habita ali, um endereço. Agora Deus tem um locus, agora Deus tem um foro privilegiado, agora Deus tem um lugar, e quem quiser falar com Deus, que vá nesse lugar. No dia certo. Com a pessoa certa, não é também. E não é qualquer um, não. Porque se você for estrangeiro, você pode ficar no máximo no pátio dos gentios. Tem esse negócio lá do pátio dos gentios. Então é no santuário, é no sábado, é no sacerdócio, e através do sacrifício é a lógica dos religiosos. E essa é a métrica da religião, que se a gente não vigia, entra na gente. Entra na gente. Porque essa é a lógica do mérito. Essa é a lógica do merecimento. Só que Jesus, ele vem para pôr fim à lógica do mérito. Diante de Jesus, ninguém tem mérito. Ninguém tem mérito. Quando ele chegou lá em Samaria, é interessante porque Samaria tem toda uma história. Samaria foi invadida no segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 24, e foi a queda de Samaria, e ela foi repovoada. Pensa que um dia todas as pessoas que moram aqui nessa cidade têm que ir embora, e pessoas de outros países vêm morar aqui na casa que você morava. É o que aconteceu em Samaria. Houve um repovoamento de Samaria. Logo, na sequência, aqueles povos que moravam em Samaria não eram exatamente judeus. É um povo misto. Por isso que samaritano não era considerado judeu. Quando volta para o domínio de Israel, e Samaria volta para ser dominado por Israel e tal, tem um efeito colateral. Qual? O pessoal que mora lá tem nada a ver com o conceito de Abraão, lá, com o pacto de Abraão. Não tem, o pessoal não é circuncidado e tal. E aí, quando um judeu queria xingar alguém, ele chamava o cara de samaritano. Jesus foi xingado de samaritano. Disseram para ele assim, você é cheio de demônio, é um samaritano. Porque Samaria era um território considerado gentílico naquela época. E aí Jesus vai a Samaria. E quando Jesus vai a Samaria, ele manda os discípulos comprar comida.
E isso acende uma luzinha para a gente. Se os discípulos estão comprando comida, aquele dia é qualquer dia, menos sábado. Porque sábado não pode comprar comida. Certo? Ah, mas lá é Samaria. Lá é Samaria, mas quem está comprando comida era judeu. Não podia trabalhar no sábado. Aliás, eles não podiam nem viajar até lá sábado. Então, se eles estão viajando, comprando comida, é qualquer dia menos sábado. Um dos 4 pilares não está funcionando, porque não é sábado. Samaria é um pátio gentil, é um lugar gentil. Lá tem um monte muito importante, que é o Monte Gerizim. Quando Deus mandou o pessoal entrar, ele falou, fica 6 tribos aqui no Monte Gerizim, 6 tribos no Monte Ebal. Aí é Samaria. Para falar as bênçãos e maldições. Lembra de Deuteronômio 28, eu acho, bendito serás na cidade, bendito serás do campo, não sei o que lá. Isso é nesse monte aí, no Gerizim, lá em Samaria. E aí, sabemos que não é sábado. O que mais que nós sabemos? Sabemos que lá é um lugar gentio. Se lá é um lugar gentio, então sabemos que não é o dia certo. Sabemos que não é o lugar certo. Como lá não tem nenhum sacerdote levita, então também não temos a pessoa certa. E se não é o lugar certo, não é o templo, e se não tem a pessoa certa, que é o sacerdote, não tem o serviço certo, que é o sacrifício. Faz sentido isso que eu estou falando? Então, quando Jesus vai falar com a samaritana, a possibilidade para a manifestação do divino naquela conversa é zero. É zero. Ela é pagã, ela é gentia, ou gentílica, como queiram. O dia não é sábado, o endereço está errado. E Jesus chega lá, despede os discípulos, e quando os discípulos saem, chega a mulher. E Jesus quebra o gelo com a mulher, dizendo, como se fosse hoje assim, aproveita que a senhora está com a mão na massa, me dê um copo d'água. A mulher fala para ele, quê? Você está louco? Você é judeu? Eu sou samaritana? Olha para minha cara. Nós nos odiamos historicamente. Não há conversa entre nós. Como, sendo você um judeu, tem coragem de dirigir a palavra a mim? E Jesus levanta e fala para a mulher, eu vou falar de um jeito mais coloquial para a gente concluir. E Jesus fala para a mulher, nossa, só pedi um copo d'água, né? Se a senhora soubesse quem te pediu esse copo d'água, dona? Aleluia. Se a senhora soubesse quem é que te pediu esse copo d'água, e o que é que vai acontecer aqui hoje? A senhora não responderia rispidamente como respondeu. Se a senhora soubesse quem te pediu esse copo, quem é que te diz dá-me de beber, é a senhora que me pediria. Era a senhora que me pediria, se a senhora soubesse. Mas a senhora não sabe. Mas se a senhora soubesse, era a senhora que ia me pedir. E se a senhora me pedisse, eu não ia tratar a senhora como a senhora me tratou, não. Eu ia lhe atender. Aliás, eu vou atender. A senhora não pediu, mas eu vou lhe atender. Mas eu não vou te atender te dando um copo. Eu vim aqui para te dar um rio, dona. Um rio de águas vivas. Só que rio de água viva, naquele lugar, não tem. Né? O rio de água viva é um rio tão forte que faz barulho de longe. Não existe isso lá. Aí a mulher deve ter franzido a testa e falou, esse cara é doido. Você já ouviu falar alguém que... Rapaz, tem um presente para te dar. O que é o presente? É um rio. É o que Jesus falou para a mulher. Se tu conheceras o dom de Deus, a palavra dom, em grego, quase todas as vezes que a palavra dom aparecer na Bíblia, você pode trocar por presente, que funciona bem. Funciona bem. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é presente de Deus. Então Jesus diz assim, se tu conheceras o dom de Deus, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, moça, se a senhora soubesse, presente, que Deus vai te dar agora, a senhora não ia me tratar desse jeito, a senhora que ia me pedir, e se a senhora me pedisse, eu ia te dar, aliás, eu vou te trazer, vou te dar de presente, não um copo, porque a medida tem limite,
mas eu vou te dar um rio de águas vivas. Aí a mulher falou para Jesus, bom, para isso acontecer, em primeiro lugar, você tem que ser maior do que Jacó, né? Porque esse poço aqui, quem fez foi Jacó. E a água boa que a gente tem aqui é essa. Em primeiro lugar, você tem que ser maior do que Jacó. É o caso, moço? O senhor é maior do que Jacó? Porque esse poço aqui foi cavado lá em Gênesis. E está funcionando até agora, no Novo Testamento aqui. O senhor é maior do que Jacó? E Jesus disse, é verdade, esse poço desde o Gênesis mesmo. Mas eu sou maior do que Jacó, dona. Porque se alguém beber a água que o Jacó consegue, continua sedento. Mas se a senhora entrar em contato com o presente que Deus vai te dar, a senhora nunca mais vai ter sede. A senhora nunca mais vai ter sede. Porque dentro da senhora vai acontecer um milagre tão grande que será capaz de catapultá-la para a vida eterna. Aí a mulher falou, bom, deve ser doido, né? Porque, como é isso? O cara quer me dar um rio? Então ela falou para ele assim, então tá bom. Então o senhor não está pedindo nada, então tá bom. Eu aceito o presente. Me leva. Eu quero esse rio. Dá-me dessa água então. Para que eu não mais tenha sede, para que eu não mais venha aqui. Não sei que versículo está agora, mas está aí no João 4. Dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, que não venha aqui mais tirar. Eu recebo esse presente. Vamos lá, Deus me ama e tem um presente para me dar. E esse presente é um rio. Ele falou, é. E o senhor é a pessoa que vai me fazer essa entrega? Ele falou, sou. E ela falou, então tá bom. Então eu quero. Me leva nesse rio que é meu. Vamos no cartório. Passa para o meu nome esse rio. Me dá esse rio. Como é que eu faço? Aí Jesus ficou olhando para a mulher e falou, mulher, tá bom. Eu já posso fazer a entrega. Chama o teu marido e vem. Porque a mulher não assina a escritura. Pode trazer o seu marido e vem, que eu vou te dar o rio. E nesse momento Jesus tocou num ponto que fez essa mulher abaixar a cabeça. Lembra que eu comecei falando que Jesus, de alguma forma, é a confluência de todos os diferentes, ricos, pobres, santos, prostitutas, religiosos, governadores, mendigos, velhos, jovens. Então deixa eu aprofundar um pouco essa questão. Diante de Jesus, todo mundo aqui, fora daqui, tem alguma coisa que o faz abaixar a cabeça. Talvez diante da sua família, ele é o cara, ela é a mulher, e tal, mas quando ele chega, em algum momento, em algum ponto, a gente abaixa a cabeça. E Jesus disse para a mulher, então busca teu marido e vem, eu estou pronto para fazer a entrega. E a mulher baixou a cabeça porque esse é o ponto. Esse é o ponto. O religioso que foi perguntar para Jesus sobre vida eterna, Jesus deu a resposta e tocou no ponto. E tocou no ponto. E a mulher falou para Jesus assim, olha moço, se Deus me ama como o senhor está dizendo, e se tem um presente para me dar do tamanho do presente que o senhor está dizendo, então o que ele tiver de fazer por mim é comigo mesmo, porque eu sou sozinho. Eu não vou trazer ninguém, não tem ninguém para trazer. Eu não tenho um homem para trazer. Um marido, um pai. O que Deus tiver de falar comigo é comigo mesmo, ninguém me representa. E Jesus olhou para a mulher e falou assim, boa resposta quando a senhora disse que não tem marido, porque o homem com quem a senhora está dormindo agora, que está lá em casa te esperando com essa água, não é nada firme, né? Não te deu um sobrenome. Mas sobrenomes, a senhora já teve vários. A senhora já teve 5 maridos. E esse não é nada firme, não é? E aí a próxima fala da mulher, que estava achando que ele era doido, é assim, vejo que és profeta. Porque é isso aí. O Senhor resumiu a minha vida em uma frase. Como que o Senhor consegue fazer isso? Como que o Senhor consegue? Quem te falou de mim? O Senhor já veio a Samaria antes? O Senhor
tem uma internet aí que... Como é isso? O senhor foi no cartório? Como é que o senhor sabe da minha vida no passado? E como o senhor sabe da minha vida no presente? Como o senhor sabe quem está na minha casa me esperando? Como que o senhor sabe como é que está meu coração? Como? Vejo que és um profeta. E a próxima pergunta da mulher, ela tenta driblar Jesus. Porque ela faz uma pergunta nada a ver. Ela fala assim, os nossos pais adoraram, já que o senhor é um profeta, segura essa. Os nossos pais adoram aqui, vocês dizem que é em Jerusalém. E aí, qual é o lugar certo? Qual é o locus de Deus? Qual é o CEP? Qual é o lugar certo onde se deve adorar? Só que a pergunta não era essa. A pergunta não era, nunca é. Quando Jesus chega, a gente fala algumas coisas, mas nunca é aquilo. Jesus falou assim, a senhora quer teologia agora? A senhora quer teologar? A senhora quer discutir qual monte é da preferência de Deus? Se é o Gerizim ou o Moriá? Tá bom. Se a sua pergunta é teológica, moça, a resposta é, os judeus estão certos. A salvação vem dos judeus, né? Não dos samaritanos. Nós judeus adoramos o que sabemos, porque a adoração vem porque a salvação vem dos judeus. Então, o monte da preferência de Deus, se a sua questão é teológica, o monte da preferência de Deus aqui, nesse caso, é o Moriá. Vocês estão errados, os judeus estão certos. Mas a sua pergunta não é essa, né? Porque sabe qual era a pergunta da mulher? A alma dessa mulher, a boca dessa mulher estava fazendo uma perguntinha teológica. Qual o monte da preferência de Deus? Qual é o lugar certo onde se deve adorar? Qual a sua opinião sobre teologia? O que o senhor pensa sobre não sei o que lá do texto? O que o senhor pensa sobre vamos teologar? Mas quando ela pergunta, os nossos pais adoravam aqui e vocês dizem que é lá, a alma dela está dizendo o seguinte, moço, os nossos pais adoram aqui porque a gente é samaritano, a gente não é bem-vindo lá no templo, a gente não pode entrar. Como a gente não pode entrar, a gente adora aqui mesmo. A gente construiu uma sinagoga chamada Grande Sinagoga dos Samaritanos. E a gente faz o sacrifício, a gente faz tudo aqui. E eu cresci aqui. Eu cantei no grupo das crianças aqui. Eu fui adolescente aqui, eu fiz o jogral com as crianças aqui, com os adolescentes. Eu fui moça aqui. Eu cresci aqui envolvida na fé samaritana. Porque o sangue da minha veia não me permite entrar lá no lugar que vocês falam que é o certo. O máximo é o pátio dos gentios, mas quando vem um samaritano, eles xingam. Eu não sou bem-vinda lá. Então eu cresci aqui. Eu me envolvi com Deus aqui. Só que não funcionou para mim. Porque é verdade, eu já tive 5 maridos mesmo. Eu já dormi em 5 camas diferentes. Essa é a 6ª. Já morei em 5 endereços diferentes. Eu sei o que é ouvir homens gritando e portas batendo. Eu sei o que é arrumar uma mala em 5 minutos. Eu sei o que é sentar numa rodoviária e colocar o queixo dentro da mão e ficar pensando para onde eu vou. Para quem eu ligo. Eu sei o que é ficar olhando pela janela até as estrelas sumirem, a lua sumir e a noite virar dia, sem piscar o olho. Eu sei o que é ver o amor se transformar em ódio. E a minha pergunta não é teológica. A minha pergunta é, moço, os meus pais ensinaram que a gente encontra Deus aqui. Não funcionou. Vocês dizem que a gente encontra Deus lá. No sábado, no prédio, na estrutura, pelo sacrifício, feito pelo sacerdote. Mas o sangue da minha veia não me deixa entrar lá. A minha pergunta é, moço, onde eu acho Deus? Onde é que eu encontro Deus? Onde é que eu vou? Que eu possa falar com Deus. Aonde eu vou? Eu estou com sede de Deus. Porque aqui não funcionou para mim. Lá eu não posso entrar. Aquele dia era sábado? Não.
aquele monte era o monte certo? Não. Ali tinha algum sacerdote? Não. Ali tinha algum sacrifício? Não. Os 4 pontos cardeais da religião, nenhum deles estava funcionando. Porque aquele não era o dia certo. Aquele não era o lugar certo. Ela não tinha a pessoa certa. E não podia fazer o serviço certo. Só que mais uma vez, no monte, vai surgir um cordeiro. Lembra de Abraão? Não tinha cordeiro. Mas surgiu um cordeiro. E mais uma vez nessa conversa, vai aparecer um cordeiro. Mais uma vez, uma vida vai ser poupada. Mais uma vez, uma pessoa vai descer do monte transformada. E é essa mulher samaritana. E Jesus olhou para ela diante da pergunta dela, porque a pergunta não é teológica. A pergunta é um grito: aonde eu acho Deus? E Jesus olha para a mulher e fala para a mulher assim: olha, se a sua pergunta fosse só teológica, é lá em Jerusalém. Mas eu tenho uma ótima notícia para te falar. Soltar os dois no monte. Eu tenho uma ótima notícia para te falar. E ela falou: qual é a notícia? Ele disse: isso vai mudar. Isso vai mudar. E ela disse: como vai mudar? Ou é aqui ou é lá. Tem que ter o dia certo, tem que ter a pessoa certa, tem que ter os 4 pontos. Como vai mudar? Porque ela achava que ela precisava de todas aquelas 4 condições que sem elas era impossível que uma pessoa se relacionasse com Deus. Era impossível a ela porque o sangue dela não a autorizava a entrar no templo verdadeiro. Então ela disse assim: eu estou descoberta. E foi aí que ela descobriu. Quando Jesus disse assim: vai chegar uma hora, dona, em que nem aqui, que é o lugar errado, nem lá, que é o lugar certo, as pessoas vão adorar a Deus. Mas a hora vem. E começa agora, disse Jesus. Eu estou interpretando começa agora, porque ele diz assim: a hora vem e já chegou. Sabe o que Jesus está fazendo aí? Jesus está alterando a lógica da religião para a lógica da fé. Porque para a religião, qual dos 4 pontos ela conseguia cumprir? Nenhum. É sábado? Tem sacerdote? Tem sacrifício? O prédio é o certo? Não, o endereço está errado, está tudo errado. E aí Jesus fala para a mulher assim: vai chegar uma hora que nem aqui nem lá vão adorar a Deus, tá, moça? Ela diz: não diga barbaridade, e agora? E aí Jesus diz assim: mas fica tranquila, a hora vem e começa agora, onde verdadeiros adoradores se adorarão a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus, moça, é espírito. Deus, dona, é vivo. O Deus vivo precisa morar numa casa viva. E a hora vem, e já chegou, onde verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Aí você diz assim: tá, pastor, mas e os 4 pontos? Então, tudo que ela precisava, porque ela fala assim para Jesus, quando Jesus fala para ela assim, que vai chegar uma hora, né, que todo mundo vai adorar a Deus em espírito e em verdade, quer dizer, a partir de qualquer lugar, ela olhou para Jesus e falou assim para Jesus: uau, interessante, nunca ouvi isso, porque isso muda tudo. Moço, isso que o senhor falou muda tudo. Seria muito bom se fosse verdade, porque isso muda tudo. Isso, quer dizer, eu não tenho que ir, eu não tenho, isso muda tudo. Mas o senhor sabe que para fazer uma interpretação tão profunda quanto essa, só o Messias, né?
E eu sei que o Messias vem. E quando ele vier, ele vai explicar para a gente como isso tudo vai funcionar, porque isso que o Senhor falou é de uma profundidade. Porque isso mudaria tudo. E próximo momento, Jesus olha para a mulher e fala, é verdade. É verdade. Só o Messias pode fazer uma mudança dessa profundidade. Acontece. Aleluia. Que eu sou o Messias. E essa alteração eu já estou fazendo agora. Mas hoje não é sábado. Sábado, Shabat. Shabat, descanso. Disse Jesus, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e vocês vão encontrar o descanso. Eu sou o sábado, dona. Eu estou aqui. Mas o tabernáculo, eu sou o tabernáculo. O verbo se fez carne e tabernaculou entre vós. Eu sou o tabernáculo, eu estou aqui. Mas e o sacerdócio? O senhor não é da tribo de Judá? É, mas eu sou sacerdote, sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque. Então eu sou o sacerdote. Eu sou o sábado. Eu sou o tabernáculo. Eu sou o sacerdote. Mas e o sacrifício? O sacrifício também sou eu, dona. A senhora não precisa de nada, além de mim, para se relacionar com Deus. E começa hoje. E começa aqui. E começa agora. Não importa que não seja o dia certo. Não importa que não seja o endereço desejado. Não importa que não seja pelo serviço que você pensou. Não importa que não seja através da pessoa que você pensou. Mas hoje, a hora vem e já chegou. Onde verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Isso é a partir de qualquer lugar. Mais uma vez, num monte, um cordeiro vai surgir. Mais uma vez no monte, uma pessoa vai sair transformada. A mulher que subiu não foi a mesma que desceu. E isso nos leva ao último ponto dessa reflexão, é que tudo que a mulher precisava estava em Jesus. E se é tudo que ela precisava estar em Jesus, isso revela que a graça de Deus não tem quarentena. Veja só, eu sou pastor de igreja, não sou itinerante. Nada contra itinerante também não. Estou dizendo assim, eu tenho compromissos com a igreja local. Isso que eu vou falar para você ter muita responsabilidade, porque na religião da qual nós fazemos parte, tem que ter quarentena mesmo. A pessoa pintou e bordou, você volta, não, pera aí, irmão, vamos ver, porque eu não sou Deus. Vamos ver como é que vai ficar, espera aí um pouquinho, depois você canta, depois você e tal. Não é assim que a gente faz? É ou não é? Sabe quanto tempo levou para essa mulher se tornar missionária? Ela desceu do monte e trouxe a cidade inteira. Porque a graça de Deus não tem quarentena. A graça de Deus não tem quarentena. Pedro nega Jesus na sexta. Aí tem uma discussão se é no próximo domingo ou no outro. Jesus vai falar com Pedro. Ele nega Jesus na quinta noite para a sexta e vira pastor domingo. Jesus fala para ele assim, então você apacenta. Você está pronto, apacenta os meus rebanhos. Ele fala para essa mulher missionária, você está pronto. Pode descer. Pode começar. Quando eu começo? Agora. Agora, começa agora. Ele fala para o gadareno. O gadareno entra no barco e Jesus fala, não, volta para sua casa, mostra para eles quão grandes coisas te fez Deus. Quando? Agora. Já pode começar agora, começa hoje. Tudo começa com Jesus, começa hoje. Com Jesus começa hoje. Não tem que ter quarentena. E a Bíblia diz que o gadareno pregou em Decápolis. Decápolis é uma região de 10 cidades.
É uma região de 10 cidades. Ou seja, qual é a lógica que eu trabalho? A lógica do mérito ou a lógica da fé? Na lógica do mérito, você precisa merecer. Na lógica da fé, se você não merece, você tem em Jesus tudo o que você precisa para adorar o nome do Senhor, para matar a sede de Deus que você tem na alma. Tudo que eu preciso está em Jesus. Ele é o meu sábado, Ele é o meu descanso, Ele é o meu sacerdote, Ele é o templo, Ele é tudo, Ele é o sacrifício, Ele é tudo que eu preciso para receber a cura na minha alma, a transformação no meu ser. E, lendo esse texto de Salmos 42, onde os diferentes se nivelam na hora da sede, quantos de nós somos diferentes um do outro e estamos aqui sendo alimentados pela mesma palavra, sendo alimentados pelo mesmo Deus? Então pensem nisso, escolha a lógica da fé, a lógica da graça, a lógica em que Cristo é tudo que nós precisamos. Eu só preciso de Jesus e começa hoje. Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Jesus.